Boa noite, tudo bem? Gostaria de apresentar hoje a Ana Penido, que vai nos acompanhar nessa webinar para contar para a gente um pouco, né, sobre sua experiência, perspectiva em relação à implementação do novo ensino médio. Ana, seja bem-vinda. A Secretaria de Educação está muito feliz por contar com a sua participação e a palavra é sua. Obrigada, Lauro. Obrigada, Letícia, pelo convite. Olá a todos, gestores, professores, Rede de Educação de Santa Catarina. Prazer poder compartilhar aqui algumas experiências, conhecimentos, mas principalmente o entusiasmo com esse novo ensino médio. Dizer para vocês que eu me envolvi muito fortemente na construção dessa nova proposta, acreditando que, de fato, os estudantes brasileiros, né, as juventudes brasileiras, precisam de uma escola que se conecte mais com quem eles são, com os seus sonhos e aspirações e, principalmente, com as demandas que eles vão encontrar na vida presente e futura. Já era sem tempo, né, uma reforma do ensino médio, e por mais que a gente tenha sempre tropeçado no caminho, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar nas nossas mãos de realmente oferecer alguma coisa que seja mais relevante para os estudantes e para o nosso país. Então, eu preparei aqui alguns slides que eu vou pedir para a Laura compartilhar com a gente, para ir seguindo um pouco nessa reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular, as competências gerais e o ensino médio. Pode passar, Laura. Eu queria começar retomando o que as diretrizes curriculares nacionais de 2011 trazem para a gente, né? Está em jogo a recriação da escola, que, embora não possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de inclusão social ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho. Essa questão da gente pensar a escola como, de fato, uma alavanca, aí um caminho, né? Uma porta para que esses estudantes, independente de onde nasceram, em que condições vivem, das condições de suas famílias, do bairro em que moram, que eles tenham todos as oportunidades necessárias para se desenvolver plenamente e poder, de fato, construir e perseguir um projeto de vida para si que independa das condições de partida, né? Para que o CEP não seja determinante para toda a vida e o destino dessas crianças, adolescentes e jovens, mais especificamente aqui no nosso caso do ensino médio, dessas juventudes brasileiras, para que, de fato, a gente possa garantir que toda essa potência que essas juventudes trazem possa se manifestar, se aflorar, possa se fortalecer ao longo da sua trajetória escolar, para que eles possam ser e fazer tudo aquilo que eles têm condição e que a gente precisa. Pode passar, Laura. Então, lembrando assim, o que está nas diretrizes, né, do novo ensino médio? Que a finalidade desse novo ensino médio é consolidar e aprofundar conhecimentos para que esses estudantes possam prosseguir nos seus estudos, né? Não achar que o ensino médio é a conclusão, estudos não se concluem mais, a ideia é que a gente aprenda ao longo de toda a vida, e que maravilha se eles puderem realmente sair do ensino médio para uma instituição de ensino superior, uma instituição de nível técnico, mas independente de para onde eles vão, que eles possam continuar evoluindo, aprendendo, expandindo seus conhecimentos. Que esse ensino médio também prepare ou forneça uma preparação básica para o trabalho e a cidadania. A gente não está falando necessariamente de formar as pessoas para já saírem imediatamente ocupando espaços no mercado de trabalho, mas mesmo essa fundamentação para entenderem, né, o que é o trabalho, não como um fardo, uma obrigação, ou algo que a gente suporta até o dia da aposentadoria,
mas o trabalho como algo que dignifica, que traz realização e que também contribui com a sociedade, e a cidadania, né? A gente entender que a educação básica no Brasil é também aquela que forma os indivíduos para que possam participar e colaborar com a sociedade. Essa questão do aprimoramento humano, tão importante nos dias atuais, né? Para que a gente possa desenvolver de fato valores, né? Que levem esses estudantes a atuar de maneira crítica, ética, autônoma, responsável, né? Para que eles de fato se vejam aí como agentes que podem fazer diferença, podem transformar a realidade, transformar o mundo e transformar a si mesmos. E essa compreensão aí dos fundamentos científicos, que é, digamos, um papel tradicional do ensino médio, né? Mas já numa conjuminação entre teoria e prática. A gente tem percebido quanto que é fundamental que, para além dos conhecimentos teóricos, de fato, esses estudantes do ensino médio já entendam como colocar essa teoria em prática no dia a dia, né? Como desenvolver essas habilidades para que eles possam aplicar os conhecimentos imediatamente na vida real. Pode passar, Laura. A partir dessas finalidades, o novo ensino médio traz aí uma série de mudanças que elas são fundamentais que a gente compreenda, e eu vou aqui dar uma pincelada em cada uma delas, mas elas são o que a gente mais precisa compreender para dar conta da implementação desse novo ensino médio. Então, a ideia é a gente entender o que essas mudanças propõem, a importância que essas mudanças trarão para, de fato, tornar o ensino médio mais significativo e transformador para os estudantes e para o país, e a gente entender como é que a gente consegue, então, fazer com que essas mudanças, que são muito bonitas no papel, na intenção, possam, de fato, se materializar, se concretizar no chão da escola. E, para isso, é preciso o engajamento, a entrega de todos vocês, né? Sem vocês, isso jamais será realidade. São vocês que são, digamos assim, a ponte, né, entre uma boa ideia e uma implementação que faça jus a essa ideia, né? Então, vocês mergulharem nesse universo aí das mudanças é fundamental para que acreditem, internalizem e se capacitem para colocá-las em prática. Então, a primeira dessas mudanças é a questão do desenvolvimento integral, que, como vocês sabem, já entrou como proposta na Base Nacional Comum Curricular, essa ideia de que a educação básica no Brasil precisa promover o desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil até o ensino médio, né? Então, essa ideia de que a gente não está trabalhando só com as questões acadêmicas ou o desenvolvimento intelectual, os conhecimentos tradicionais, mas que a gente vai estar trabalhando com a multidimensionalidade desses seres humanos, né? Entendendo aí que a gente precisa promover práticas pedagógicas, estímulos dentro da escola, que os desenvolvam para além do intelecto, também na dimensão física, cultural, social e emocional. Então, que a gente, de fato, prepare esses estudantes para esses desafios da contemporaneidade, que exigem muito mais do que só você ter ali um diploma com um conhecimento técnico, um conhecimento formal. A gente sabe que tanto para o mundo do trabalho, quanto para a cidadania, quanto até para a nossa vida pessoal, para além da gente saber coisas, a gente precisa saber aplicar essas coisas e a gente precisa desenvolver ali uma série de atitudes e valores para que a gente possa, de fato, canalizar o nosso conhecimento e as nossas habilidades para caminhos que nos levem a uma realização pessoal, profissional e cidadã. Então, o desenvolvimento integral é uma mudança muito importante. A centralidade no estudante,
essa reforma do ensino médio ela foi toda feita considerando as culturas juvenis, o perfil desse estudante. A gente realmente fazer uma escola que é voltada para eles, em que eles são o centro das nossas preocupações, dos nossos objetivos, das nossas finalidades. Então, é uma escola feita para eles. E aí, o protagonismo juvenil, como a terceira mudança, é que, além de ser uma escola feita para eles, é uma escola também feita com eles. Né? O estudante que sai do papel passivo e ele passa a ocupar um papel protagonista, seja na escolha, né? Ele vai ter mais opções de escolha nesse ensino médio, seja como também coautor, né? Ele poder, a partir de estímulos, de projetos, de atividades que a escola vai propondo, poder criar, poder sugerir, recomendar, e para isso muita escuta desses estudantes, né? O protagonismo, então, como eu falei, passa pela escolha, passa pela coautoria, né? Ele junto com os professores criando ali seu percurso pedagógico, mas passa por uma escuta atenta, essa escuta ativa, em que a gente de fato pergunta a esse estudante: você está aprendendo, você gosta da escola, o que funciona, o que não funciona, que projeto a gente vai fazer, como que a gente encaminha os problemas da própria escola, como que... Né? Então, essa questão da gente considerar a percepção, a colaboração desses estudantes no próprio destino da escola, não só naquilo que é afeito a ele, mas na própria comunidade escolar, seja via grêmios, instâncias de governança e participação da escola, que os alunos possam participar em alguma medida, interagir com o conselho escolar, como representante de turma, com a gestão, com os professores, no conselho de classe, né? Que a gente tem aí esses alunos protagonistas na sala de aula, nas atividades extraclasse, que a gente possa ter também ele se corresponsabilizando. Então, para além dele dizer o que ele quer, dele poder contribuir com coautoria, dele poder fazer escolhas, mas que ele também assuma um papel de contribuir fortemente para que a escola seja cada vez melhor. Né? Que ele possa contribuir com a formação dos seus colegas, que ele possa contribuir para melhorar o espaço físico da escola, seja fazendo uma horta, pintando as paredes, fazendo grafites, seja ele se corresponsabilizando quando acontece algum problema, deles buscarem juntos as soluções, ele se corresponsabilizando pelo ambiente da escola, né, para que seja um ambiente mais saudável, mais respeitoso, mais harmônico, mais estimulante. Enfim, esse protagonismo aí não tem limites. Quanto mais a gente abrir espaço, a gente sabe, essas juventudes, eles ocupam espaços. A gente não pode botar o fardo todo nas costas deles, nós continuamos sendo os gestores e professores, os adultos que têm a responsabilidade precípua e né, o compromisso profissional de fazer a escola funcionar, mas quanto mais a gente dá espaço para eles serem colaboradores dessa nossa missão, mais a escola vai ter a cara deles, mais a gente vai poder centrar a escola nas demandas e interesses deles, né? Mais a gente vai ter resultado aí no engajamento e na aprendizagem. O projeto de vida é uma outra mudança importante, porque, de fato, a ideia é que, mais do que, como eu falei, a gente transmitir conhecimentos, mas que a gente possa oferecer uma experiência nesses 3 anos de ensino médio que ajude esse estudante a pensar sobre si, se conhecer mais, entender suas dificuldades e suas forças, seus talentos e seus desafios, seus interesses e aspirações, para que eles possam começar a sonhar e, ao mesmo tempo, planejar o que eles querem da vida presente e futura. Tudo que a gente quer hoje,
para não sucumbir aos desafios da contemporaneidade, das crises todas que a gente vem passando, é ter propósito na vida. Quem tem propósito na vida consegue, de uma maneira muito mais profunda, superar obstáculos, superar dificuldades, né? Avançar, evoluir. O projeto de vida é isso, essa possibilidade da gente ajudar esses estudantes a encontrarem seu propósito e se organizarem para alcançar esses objetivos, né? Então, não ser uma aspiração ilusória, fantasiosa, mas, de fato, o que eu quero da vida e como que eu vou, que passos eu tenho que dar para chegar lá. E esse projeto de vida é um projeto de vida que não fala só de carreira. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que o projeto de vida é o que você vai ser quando crescer, é a profissão, é o curso, é o Enem, é o vestibular, né? É a universidade. Não é. Projeto de vida é a gente pensar sobre que ser humano nós queremos ser, que estilo de vida a gente quer para a gente, que relacionamentos, que escolhas a gente vai fazer na nossa vida pessoal, que escolhas a gente vai fazer na nossa vida profissional, que carreira também que vamos seguir, o que a gente precisa desenvolver de competências para seguir essa carreira. E, ao mesmo tempo, o projeto de vida envolve também a nossa vida cidadã. Que diferença eu quero fazer no mundo, como eu vou me envolver nas questões coletivas, como eu vou me corresponsabilizar pelo que é de todos, né? Sem ficar delegando ou criticando outros porque não fizeram. Então, o projeto de vida tem essas 3 dimensões, do pessoal, do profissional e do cidadão ou social. E a ideia é que, de fato, a gente possa partir desse autoconhecimento, ajudá-los a estabelecer metas e empoderá-los ali da confiança, a resiliência, a determinação, perseverança, para que eles possam seguir e perseguir ali seus objetivos. Aí a gente tem uma mudança importante que é da interdisciplinaridade, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela não foi feita por componente curricular, ela foi elaborada por área do conhecimento, ainda que algumas redes possam continuar trabalhando, opcional, né, facultativo. As redes podem escolher se os seus currículos são por componente curricular ou por área do conhecimento, mas o estímulo é que, independente de como a gente organizar o currículo, que, de fato, a gente possa ter mais conexão entre as diferentes disciplinas, né? Que a gente possa ajudar esses estudantes a entenderem o mundo de uma maneira mais ampla, mais plena, mais profunda, para que esse conhecimento não venha todo fragmentado e que ele não faça sentido porque ele está quase como um vaso partido em vários pedaços, né? Que a gente possa apresentar todos os conhecimentos, as habilidades, atitudes e valores de uma forma conectada, articulada, para que realmente a compreensão e a ação desses estudantes no mundo seja também ela mais integral e integrada. As metodologias ativas. Não vai adiantar a gente ter um currículo mais ousado, mais contemporâneo, se a gente continuar com as mesmas atividades de aulas expositivas, transmissão pura e simples do conhecimento. Aliás, isso não gera protagonismo, isso não vai gerar as habilidades que eles precisam para projeto de vida, isso não gera interdisciplinaridade, muito menos desenvolvimento integral. Então, as metodologias ativas são aquelas que vão realmente permitir que esses estudantes coloquem a mão na massa, desenvolvam projetos, interajam de forma crítica com o conhecimento, dialoguem, questionem, proponham, interajam com as tecnologias, com as artes, né, com atividades cada vez mais interativas e instigantes. Inclusive, as metodologias ativas, elas interferem na própria organização do espaço físico da escola, né? Metodologias ativas não acontecem com carteiras enfileiradas. Então, a gente tem que pensar como é que a gente reorganiza até a sala de aula,
os espaços para além da sala de aula, para permitir que essas práticas pedagógicas, né, sejam de fato aí mais dialógicas e principalmente mais vivenciais, né? Que não seja só escutar passivamente, mas que eles possam viver as atividades pedagógicas, viver o conhecimento, desenvolver habilidades na prática, viver esses valores e atitudes que a gente quer que eles desenvolvam, né? Você falar de empatia de uma maneira teórica, não existe isso. Empatia a gente desenvolve exercitando, assim como responsabilidade, cidadania, comunicação, né? Então, as metodologias ativas são o que também vão permitir aí o desenvolvimento de outras competências para além só do conhecimento intelectual. A flexibilização curricular é uma das grandes mudanças aí do ensino médio. Ela vai permitir uma escolha mais aprofundada, né? Vocês sabem que é o grande, digamos assim, o grande pulo do gato do novo ensino médio são os itinerários formativos, essa possibilidade de ter a formação geral básica para que todos os estudantes, ao longo de no máximo 1.800 horas, possa, de fato, ter acesso ao conhecimento essencial, que está lá definido da Base Nacional Comum Curricular, e que envolve todas as áreas do conhecimento. Todo mundo vai ter a possibilidade de desenvolver, né, e se desenvolver em todas as áreas do conhecimento, mas em um determinado momento o currículo se abre em várias possibilidades, que são os itinerários formativos, em que eles vão poder escolher se querem se aprofundar na área de linguagens e suas tecnologias, de ciências da natureza e suas tecnologias, de matemática e suas tecnologias, ou de ciências humanas e sociais aplicadas. Ou ainda, se eles vão querer se aprofundar na formação técnica e profissional, que é o quinto itinerário, que se abre aí como essa outra mudança, né, da educação profissional e técnica acontecendo, acoplada ao ensino médio. Então, esses itinerários, a gente precisa cuidar muito bem deles, porque a gente nunca fez. Eu fico brincando que itinerário formativo é igual a cabeça de bacalhau, a gente nunca viu. E a gente tem que inventar do mesmo jeito, mesmo sem nunca ter visto. Então, vai depender muito do nosso compromisso, da nossa criatividade, do nosso empenho enquanto educadores, para que a gente possa criar itinerários que não são apenas uma conjunção de aulas avulsas, que realmente os itinerários sejam um percurso, como o nome diz, né? Uma trilha a ser seguida, em que esses estudantes vão passando pelos 4 eixos estruturantes do itinerário. Quais são eles, né? Os 4 eixos estruturantes são toda aquela parte da investigação científica, para que eles possam aprender a aprender, realmente eles possam aprender a lidar com o conhecimento, a investigar usando recursos científicos, investigar a realidade, formulando hipótese, testando, colhendo dados, tirando conclusões. Realmente um processo de pesquisa científica, que é muito importante, porque pesquisa é algo que a gente faz em tudo que a gente vai realizar na vida, seja qual for a profissão que a gente escolha, tudo a gente tem que pesquisar, né, para fazer melhor o que a gente faz. E aí pesquisar de forma científica, essa coisa de valorizar, né, a ciência como realmente aquela que nos permite extrair ali fatos, dados, evidências que comprovem e que subsidiem as nossas tomadas de decisão. O segundo eixo estruturante, que é dos processos criativos, ou seja, a gente investiga a realidade, mas a gente tem que ser capaz de propor, de inovar, de sugerir novos rumos para essa realidade, né? Os processos criativos são essa oportunidade da gente
criar, seja peças artísticas, seja soluções num laboratório maker, seja criar um projeto para mudar alguma coisa que não está boa na nossa comunidade, enfim. Então, o processo criativo seria, de fato, a gente estimular essa competência que hoje é tão importante no mundo, que é a da gente criar, da gente propor, da gente transformar. O terceiro eixo estruturante, que é o eixo da intervenção sociocultural e ambiental, se vocês me permitem incluir aí essa questão ambiental nesse eixo, que é eu investiguei a realidade, eu criei soluções para melhorar os problemas e os desafios dessa realidade. O eixo da intervenção é quando eu vou colocar essa solução em prática, né? Quando eu vou, de fato, lá no meu bairro, na minha escola, em uma comunidade X ou numa realidade Y, intervir. Né? E para isso eu preciso entender o contexto, eu preciso articular as pessoas, eu preciso entender quais de fato são os impactos daquilo que eu vou gerar, ter objetivos claros, seguir ali um processo, um projeto de intervenção, né? E experimentar essa coisa de ser agente de mudança, agente de transformação do mundo, né? Mesmo que num microcosmo, mas esse itinerário tem que permitir, né, toda essa trajetória. E, por fim, o quarto eixo, que é o do empreendedorismo. E aí a gente não pode restringir a compreensão desse empreendedorismo como um empreendedorismo de negócios, né? A ideia é que eles possam, nesse último momento aí, nesse último eixo estruturante do itinerário, pensar em como que eles vão usar tudo que aprenderam no ensino médio e lá que eles projetaram no seu projeto de vida, como que eles vão colocar isso em prática. Então, já pensar o pós-ensino médio, como é que eu vou empreender os meus projetos pessoais, como é que eu vou empreender os meus projetos profissionais, meus projetos cidadãos. Então, tem muito de empreendedorismo social também. Então, veja bem, é uma consequência dos outros eixos. Eu investigo a realidade, eu crio soluções, eu intervenho nessa realidade e depois eu penso como é que isso pode me inspirar para eu empreender essas coisas que eu aprendi na minha vida após ensino médio, né? Então, é um fluxo, como eu falei, uma trilha, e além dessa trilha, que vai aprofundar, seja os conhecimentos nas áreas do conhecimento, né? Ficou até redundante, mas seja aprofundar esses conhecimentos, seja desenvolver a formação técnica e profissional, que tudo isso, né, seja feito acoplado a eletivas, que são aquelas atividades de mais curto prazo, em que você vai, né, professores vão criar essas atividades de um semestre ou um ano para, inclusive, se você escolher o itinerário de ciências humanas e sociais, você poder fazer uma eletiva de matemática ou de linguagens, ou, enfim, de outros interesses que você tenha, ou você aprofundar em alguma coisa, um conhecimento específico que e habilidade específica que aquela eletiva traz, né? A eletiva ela tem um fluxo de começo, meio e fim também, com um projeto que ganha uma culminância. Então, a eletiva permite também muitas experimentações, uma diversificação curricular e permite também uma vivência mais lúdica, mais mão na massa. Lembrando que tudo isso com muita intencionalidade pedagógica, então não é porque é letiva que não está acoplado às áreas do conhecimento, tem que estar, as competências gerais da base tem que estar, né? Há resultados pedagógicos claros, não é brincadeira, não é balai de gato, pode fazer qualquer coisa no eletiva, né? Mas ela é uma oportunidade para a gente ousar um pouco mais, a gente criar um pouco mais ali, enquanto professor, enquanto aluno. E a educação profissional e técnica aí como a última mudança, que é bem interessante, que
a gente vai poder oportunizar aqueles que já querem, né, desenvolver um pouco mais de foco ali numa atividade profissional, eles poderem desenvolver, seja através de formações, né, como as FICs, né, de qualificação profissional, seja através de programas de aprendizagem, seja através do ensino técnico, que a gente possa oportunizar aí diferentes maneiras desses estudantes que assim desejarem, que eles possam já entrar nesse universo aí do mundo do trabalho, não, volto a dizer, para já se profissionalizar, no sentido de achar que ali já acabou, que ele já está, né, um profissional formado, mas como uma forma de introduzir para que depois ele possa aprofundar isso em outras formações pós-ensino médio. Vamos passar, Lauro? Falamos aí dessas mudanças, algumas premissas importantes desse ensino médio, né? A premissa é de que esse ensino médio ele parte da potência do aluno. E para isso a gente precisa acreditar muito que os nossos estudantes são potentes. Às vezes, diante das dificuldades todas, a gente cai nas armadilhas de achar que eles não são capazes. E quando a gente acha que eles não são capazes, de alguma maneira a gente transmite isso e eles passam a achar que realmente não tem condição. Então, assim, esse ensino médio acredita na potência desses estudantes. Acredita que eles são realmente, assim, digamos, trazem dentro de si muitos talentos, muitas possibilidades, que essas oportunidades que, né, que a gente cria são combustível para tudo isso vir à tona, né? Para eles, de fato, se apropriarem disso que já está dentro deles e que a gente lapida. Mas também esse novo ensino médio parte da premissa de que professores, educadores e escolas também são potentes, né? Mas isso aí é muito complexo, a gente não dá conta nem do que era para dar e agora vai ter que fazer tudo isso. Esse não deve ser o pensamento. Nós vamos ter desafios, vamos ter dificuldades, obstáculos. A gente não pode se aquietar nem se conformar com o que a gente ainda não tem. A gente tem que correr atrás. Mas, gente, eu acredito na potência dos educadores e das escolas brasileiras, dos educadores e das escolas catarinenses. Tenho certeza que tem já muita coisa que vocês já fazem e que podem ser canalizados para esse novo momento, agora com mais intencionalidade, com mais espaço, com mais flexibilidade para acontecer. A outra premissa é que a gente parte da necessidade das possibilidades e interesses desses estudantes. A centralidade é isso. A gente não faz uma escola para a gente não faz essa escola para um aluno que não existe, a gente não faz essa escola para o aluno que a gente gostaria que eles fossem, a gente faz para eles que estão ali todos os dias, frequentando as nossas escolas, sempre que a pandemia permite, né? E para eles que contam com a gente para, de fato, fazer diferença na vida deles. E por isso, a premissa do sentido. É uma escola que faz sentido, é uma escola que é relevante, que eles não querem abandonar, eles não querem evadir, porque eles veem que essa escola traz muito, os beneficia muito, é realmente um momento de virada na vida deles, né? A escola que permite essa virada. É uma premissa da participação, que a gente já falei muito, que a gente vai fazer com eles e vai fazer com todos nós, né, juntos ali, toda a equipe escolar, as famílias, as comunidades e os estudantes trabalhando em rede, com a rede, para dar certo. E essa premissa de que a gente vai fazer uma escola que vai desenvolver autonomia e responsabilidade. E, mais uma vez, autonomia e responsabilidade nos estudantes que vão passar por esse processo e vão sair sujeitos mais autônomos e responsáveis, ou seja, mais capazes de dar conta dos seus desafios, mas também preocupados em contribuir com os desafios dos outros e coletivos, que vai gerar mais autonomia e responsabilidade para as escolas e para os educadores, né? Então, essa ideia de que, de fato, todos nós
possamos nos empoderar com esse processo. Pode passar, Lauro. A base traz algumas orientações metodológicas importantes, né? Eu trouxe 2 delas que eu acho que fica aí uma dica, principalmente para a parte da BNCC aí, da formação geral, mas que também é muito importante para os itinerários formativos, que é que o mundo é um campo aberto para investigação e intervenção. Então, o nosso universo não são os livros, mas o mundo. Os livros são meio para a gente entender melhor o mundo e intervir nesse mundo. O conhecimento também é para ser investigado e para nos subsidiar na intervenção. E que essas situações de aprendizagem que a gente promove na escola respeitem esses jovens, né? Essas culturas juvenis, esse perfil dessas novas gerações que já nasceram no século XXI, né? Que de fato a gente conheça os nossos estudantes para poder fazer uma escola que responda e que faça conexão com quem eles são. Muitas vezes eu vejo que a gente não conhece, a gente não sabe quem é essa juventude de hoje, que juventudes são essas, quem são essas pessoas que frequentam a minha sala de aula. Mal a gente sabe o nome e é importante que a gente, de fato, conheça esses seres humanos, respeite e possa promover, então, algo que realmente seja feito para eles. Pode passar, Laura. Lembrando que é um ensino médio que, como a BNCC prega, vai desenvolver competências, que são a soma de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, a gente lembrar que é para isso que a gente está trabalhando. Pode passar, Lauro. E que a gente tem, para a gente entender melhor essa perspectiva do desenvolvimento integral e todas essas mudanças que a gente quer propor, que a gente tem as tais competências gerais da base, que precisam também referendar tudo que a gente faz, seja na formação geral, nas 1.800 horas máximas da formação geral, seja nas 1.200 horas mínimas dos itinerários formativos da parte flexível do currículo. Pode passar, Lauro. Eu vou só dar umas pistas, né, de como essas competências vão aparecendo na base e um pouco também como elas podem ser trabalhadas nos itinerários. Então, a do conhecimento, que é isso de valorizar o conhecimento, utilizar os conhecimentos para entender e explicar a realidade. Olha como ele tem aparecido, né, nas próprias rubricas ali das habilidades da base, né? Que ela vai falar de apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação. Então, a criticidade está presente ali, de que eles vão ser, né, os estudantes vão ser submetidos aí a experiências de pesquisa e busca de informação, porque o mais importante hoje é a gente ensiná-los a aprender e não ensinar o conteúdo, porque esse conteúdo está mudando muito rápido, porque eles vão sempre precisar aprender novas coisas. O mundo está muito volátil, né? Muito dinâmico. Então, a gente precisa transformar os nossos estudantes em pesquisadores, em investigadores, em eternos aprendizes. Essa coisa de trabalhar com fenômenos periódicos reais, né? Trabalhar com o que está acontecendo no mundo lá fora, ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, o que acontece na vida, no corpo deles, né? Que isso seja o objeto do estudo, não alguma coisa que é muito distante da realidade e que eles não conseguem fazer a conexão. Aquela questão da contextualização. Pode passar, Laura. Na 2, que tem a ver com essa coisa de exercitar a curiosidade intelectual, né? Deles serem críticos, criativos, propositores, criadores de soluções, que a gente vai trabalhar muito no tal do itinerário formativo dos processos criativos, mas que também na formação geral, olha ali, tem um exemplo, né?
de explicar e interpretar criticamente a realidade, né? Analisar as visões para poder ele próprio tirar a sua conclusão e ter criticidade em relação ao que acontece e as diferentes perspectivas e formas de ver o mundo. Que a gente possa se apropriar desse pensamento científico, né? Esses limites explicativos das ciências. Desculpe. Que a gente possa trabalhar com noções de probabilidade e incerteza, já que o mundo está tão incerto, né? A gente entender que a ciência ela é fundamental, mas ela não é suficiente para a gente entender o mundo. Pode passar, Lauro. Desculpe meu engasgo. Estou falando muito aqui, mas vamos lá. O repertório cultural, essa coisa de valorizar as manifestações artísticas culturais, a diversidade, a pluralidade do mundo, né? A gente desenvolver a sensibilidade, como aparece aí, de fruir e apreciar as diversas manifestações artísticas e culturais, de desenvolver, né, aguçar sensibilidade, imaginação, criatividade, da gente analisar a cultura material e imaterial, aquilo que singulariza e difere as sociedades e as pessoas dentro da sociedade, né? A diversidade como um valor e não como um peso ou algo a ser rejeitado, mas como algo a ser valorizado. Então, tudo isso já está ali na própria base. Pode passar, Laura. Da gente poder analisar, né, as diferentes territorialidades do Brasil e também as diferentes culturas juvenis. Olha como a gente já vai fazendo a conexão, né, entre o país e as culturas juvenis e como elas se manifestam nessas diferentes territorialidades, não só do país, como do mundo, né? Então, como é bacana a gente também ir se vendo enquanto jovem nesse mundo e as nossas diferenças e diversidades enquanto juventudes. Pode passar. A comunicação, né? Essa questão de que é mais do que me apropriar do multiletramento, das plataformas, mas é a comunicação que vai construir sentidos mútuos, que vai gerar diálogo, que vai gerar entendimento. Isso está aí para que a gente possa superar essa polarização em que a gente vive, que a gente possa realmente se comunicar de uma maneira que não necessariamente a gente concorde, mas que a gente possa valorizar a opinião diferente da nossa, que a gente possa buscar consensos, né? Que a gente centre essa comunicação em valores importantes, né? Não pode ser uma comunicação que fere questões como equidade, democracia, direitos humanos. A gente tem que ser responsável com aquilo que comunica, com as opiniões que a gente emite. Pode passar, Lauro. Que a gente possa trazer essa questão da cultura digital, não para apenas ensinar esses estudantes a apertar botão, né? Mas que eles possam explorar as potências e possibilidades que as tecnologias digitais trazem, né? Compreender princípios e funcionalidades, entender a ética, a responsabilidade e as formas adequadas de usar essa tecnologia e de navegar pela cultura digital, né? Que eles possam também entender de linguagem de programação, entender de algoritmo, desse pensamento computacional que hoje é tão importante para a gente saber tratar dados, para a gente entender, né, o que está por trás de inteligência artificial. Pode passar, Lauro. Que a gente possa compreender os impactos dessas tecnologias na contemporaneidade, o que muda no mundo produtivo, nas relações, na comunicação, na mídia, na realidade, né? Agora a gente tem, inclusive, a tecnologia
a internet das coisas, né, que vai mudando até os objetos e como que a gente comanda esses objetos, né? Que a gente possa também trabalhar as múltiplas linguagens que essa tecnologia traz como caminho aí para a gente se comunicar de uma maneira crítica, significativa, reflexiva, ética, né? Então, as tecnologias da comunicação, mas a gente sabendo operá-las e usá-las de uma maneira positiva, né? Que não nos machuque nem prejudique ninguém. Pode passar. Essa parte do trabalho do projeto de vida, né? O projeto de vida virou um componente curricular, porque, inclusive, é difícil trabalhar o projeto de vida junto com todos os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores das áreas e da formação técnico profissional, mas isso não quer dizer que a gente não vá articular tudo que a gente ensina na escola ao longo de todo o ensino médio, com a possibilidade desses estudantes irem encontrando o seu propósito e desenhando o seu projeto de vida, né? Tudo que a gente oferece de estímulo são elementos para eles irem fazendo as escolhas do que eles querem na vida, né? Então, poder ter momentos ali nas ciências humanas e sociais, como está essa habilidade aqui, deles discutirem os múltiplos aspectos do trabalho, né? Entenderem os contextos históricos, geográficos em que o trabalho vai se modificando, pensar nos jovens, nas gerações futuras e sua relação com o trabalho, pensar as transformações técnicas, tecnológicas, informacionais e o trabalho, quer dizer, entender, volto a dizer, o trabalho não entra no ensino médio só como formação técnica ou profissional, mas entra também como a gente ampliar a compreensão desses estudantes sobre o que é isso, esse mundo do trabalho, né? Esse universo em que a gente daqui a pouco vai adentrar e para que a gente possa entrar pela porta da frente e não pela porta dos fundos, né? Entendendo assim o nosso papel, nossos direitos, nossos deveres, mas também todas as nossas potências ali naquela relação com o nosso fazer profissional. Pode passar. A questão da argumentação, que é tão importante hoje em dia, gente, no meio desse emaranhado de fake news, a gente ensinar os nossos estudantes a debater questões polêmicas, né, irrelevantes, com argumentos e opiniões, né, saber construir argumentos e opiniões com base em dados, fatos e evidências, saber analisar as opiniões que recebem e as informações que recebem para entender que aquilo não tem fundamento, né? Poder separar joio do trigo, que é real do que é inventado, né? Poder negociar e sustentar suas posições, suas propostas, suas intervenções, suas decisões com base, mais uma vez, em fatos, dados e evidências. Não sair aí tomando decisão aleatoriamente, sem uma análise, sem um estudo, né? Enfim, então, quanto é importante trabalhar com essa questão da capacidade de argumentação. E aí está aí uma habilidade em linguagens, mas isso para todas as áreas do conhecimento, né? Para você poder se posicionar em relação a temáticas ligadas às ciências da natureza, às ciências humanas e sociais, à própria matemática. Inclusive, saber analisar dados matemáticos, estatísticos, né? Para poder embasar suas opiniões ou entender as opiniões que chegam até você. Pode passar, Laura. Poder lidar com situações controversas, né? Sem se exaltar, sem negar, sem querer agredir o outro, né? Mas que, de fato, a gente possa entender essas situações polêmicas a partir do que a ciência nos traz, do que as evidências e os estudos nos trazem, né? Então, as discussões sobre o formato da Terra, né? Quais são as evidências, os estudos, o que eles demonstram, né? Para que a gente não fique
voltando a tempos medievais em que a gente não tinha ciência para nos iluminar, né? Então, poder realmente a escola de ensino médio tem que trazer essa iluminação da ciência, né? E a gente poder ajudar esses estudantes a entender esses argumentos consistentes, éticos, responsáveis, né? E distinguindo diferentes pontos de vista. Tem coisas que podem coexistir, são perspectivas diferentes, mas desde que estejam embasadas por dados, fatos e evidências. Pode passar, Laura. Agora a gente vai entrar mais nas questões mais socioemocionais, né? Então, essa competência do autoconhecimento e do autocuidado, como é importante, mesmo ali nas áreas do conhecimento, a gente ajudar, né? Que a literatura pode ajudar a gente a se conhecer, as ciências humanas ajudam muito a gente a entender as nossas origens e por que a gente é do jeito que é, né? O que a gente carrega. As ciências humanas, as ciências da natureza nos ajudam a entender, inclusive a nos entender biologicamente, cuidar melhor do nosso corpo, ter uma melhor qualidade de vida. A matemática nos traz aí a lógica para a gente poder também tomar boas decisões, né, em relação a gente mesmo, como é que a gente constrói aí nossos caminhos, nas nossas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, o nosso próprio projeto de vida, né? E essa questão de a gente conseguir resolver e elaborar problemas, né, sem se desesperar, cuidando do nosso equilíbrio emocional, com flexibilidade, com cuidado também para com as nossas relações, né? E aí eu até coloquei destacado aí em vermelho como também incluir questões relacionadas à prevenção a situações de risco, né? Como é importante nas juventudes a gente trazer todo essas discussões, né, sobre aquilo que podem comprometer a integridade física, emocional, moral deles, mas não como palestras que dizem você tem que agir assim, você tem que agir assado, mas como estímulos que eles mesmos possam se empoderar para tomar boas decisões, né? Pode passar, Laura. Essa questão de lidar com as vulnerabilidades, né? O mundo contemporâneo nos deixou muito vulneráveis porque a gente está vivenciando coisas que gerações anteriores nunca viveram, que a gente nunca experimentou, e a gente fica sempre mais suscetível, porque não sabe como lidar com uma pandemia, a gente não sabe lidar com as mudanças geradas pelas novas tecnologias. Então, poder trazer esses temas da contemporaneidade, poder trabalhar com as juventudes, né? Como é que eles vão fazer no seu desenvolvimento psicoemocional e social, a prevenção, promoção da saúde e do bem-estar. Então, tudo isso aí já é conteúdo, né? Já são habilidades que a gente precisa desenvolver na própria área das ciências da natureza. Pode passar. A penúltima aí da empatia e cooperação, né? Como é que a gente já pensou na gente, nosso autoconhecimento, nosso autocuidado, nossas emoções, como a gente se preocupa com o outro, como é que a gente aprende ali a se colocar no lugar do outro, a dialogar, a respeitar as diferenças, a diversidade, a não ter preconceito, né? Então, tem aí algumas habilidades que trazem esse estímulo de resolver, mais uma vez, né? Imagine, envolvendo matemática, a probabilidade de eventos em experimentos aleatórios, a gente pode começar a pensar na probabilidade de conflitos aparecerem na nossa escola, como bullying, conflitos culturais, conflitos sociais na nossa comunidade, né? Para que a gente entenda a causa dos conflitos, a probabilidade deles acontecerem, como que a gente pode intervir para que eles não aconteçam. Como que a gente aqui tem um componente, né, uma habilidade de ciências humanas e sociais, que é identificar as diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas causas,
e aí também como que a gente pode combater, quer dizer, a gente trazer isso para o universo da escola, em vez de só ficar falando sobre as guerras que existiram no mundo, né? Mas a gente também entender o que está acontecendo das pequenas guerras, as pequenas violências que a gente experimenta todo dia, inclusive dentro da própria escola, né? Para a gente poder evitar conflitos maiores no futuro. Pode passar, Lauro. Essa questão de ciências humanas e sociais ainda, de analisar situações da vida cotidiana, né? Para desnaturalizar e problematizar as desigualdades e preconceitos. A gente não pode conviver com isso. Isso é o que muitas vezes faz com que o Brasil não avance também nessa questão da justiça social, das desigualdades, né? A gente precisa já começar a formar essas novas gerações para que tenham uma atitude diferente na sua vida adulta, né? Seja ocupando cargos de liderança, seja exercendo sua cidadania através do voto, seja nas suas relações coletivas, do seu bairro, da associação de moradores, com o outro que está na calçada, né? E que muitas vezes a gente despreza como se fosse um pária, quando, na verdade, a gente precisa olhar para essas pessoas como seres humanos e entender o que a gente também pode fazer para contribuir para que eles saiam dessa situação. Enfim, a base traz muitas possibilidades aí para trabalhar a questão de discriminação, segregação, privação de direitos. É uma base muito consistente desse ponto de vista. Pode passar, Lauro, para o último ponto aí que está terminando o nosso tempo, que é a responsabilidade de cidadania, né? Ao compreender tudo isso, a gente também preparar esses estudantes para serem esses agentes de transformação do mundo, para construírem um mundo que a gente tanto deseja, né? Eu fico brincando, se as escolas fossem avaliadas pelo que os seus ex-estudantes fazem no mundo, a gente acho que se preocuparia mais com aquilo que a gente estimula durante o percurso escolar, né? Se também a gente pensar que todas essas pessoas que estão fazendo mal no mundo passaram por uma escola e essa escola não foi capaz, né, de ajudá-los minimamente a se voltar para um lado, né, produtivo, consequente, responsável, como que a gente consegue, né, de fato, fazer com que a escola seja esse espaço de formação de seres humanos melhores, de cidadãos mais atuantes, que fazem mais diferença. E aí tem essa questão de ajudar, né, a realmente mapear e criar, por meio de práticas ali, projetos, linguagens, como que eles vão exercitando essa atuação social, política, artística, cultural, para enfrentamento dos desafios contemporâneos, como eles vão testando a capacidade deles de mudar o mundo de forma crítica, criativa, solidária e ética, né? Como eles vão interpretando essas taxas e índices dos problemas que existem, né? Para que eles possam entender como é que eles podem fazer diferença para modificar esses indicadores econômicos, sociais, políticos e os mais diversos. É isso, pode passar, Lauro. Por fim, como que a gente pode também aí criar oportunidades para eles proporem ações comunitárias e fazerem coisas, né? E aí os itinerários formativos também permitem isso naquele eixo das intervenções socioculturais, enfim, mas sempre buscando, né, a gente começar a atuação no nosso microcosmos, né, da escola, do bairro, do entorno, até chegar a algo maior. Pode parar a exibição, Lauro? Que acho que aqui no nosso minuto final, eu queria voltar a dizer para vocês que eu tenho muita fé, esperança na potência de vocês e dos estudantes que frequentam as escolas de vocês para fazerem com que esse sonho desse ensino médio com sentido, com propósito, ele de fato aconteça.
as orientações, elas dão margem a vocês criarem muitas coisas, e aí é legal que vocês possam fazer as melhores escolhas pensando sempre em colocar o aluno no centro de todo o processo. Então, contem com a ajuda deles, contem com a ajuda uns dos outros e contem com a minha ajuda também no que eu puder colaborar. Então, um prazer poder compartilhar tudo isso com vocês. Espero que seja útil aí na caminhada. Tô com vocês. Estou segurando aí nessa mão, energeticamente falando, mas botando aí a maior vibração para que dê tudo certo.